E eu estou aqui para bater um papo com a Giza Brose, para ela nos contar um pouquinho. E ela estava me contando no início da conversa aqui, que hoje, né, 25 de abril, eles têm 79 núcleos familiares onde tem uma pessoa com autismo. E estão com grande dificuldade pelo problema de não ter assistência. Giza, muito bom dia, obrigado por vir aqui, tudo bem? Bom dia, Fábio, bom dia a todos, né? Muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez, né, de estar aqui na rádio com vocês. Não, mas é bom, Giza, e vocês vão estar promovendo no próximo sábado uma caminhada, tentando mostrar à comunidade nossa de que o autismo é um assunto que tem que ser olhado com muito carinho pelas nossas entidades, nossa sociedade, né? Isso, Fábio. No próximo sábado, agora dia 29, né, às 9h30, nós da APEC, Associação de Pais Especiais de Camaquã, gostaríamos de estar convidando, né, a comunidade camaquense para estar presente na Praça Donário Lopes, às 9h30 da manhã, para uma caminhada de conscientização ao autismo, inclusão social e acessibilidade. É um assunto que tem que ser mais conversado ainda, né? Tem, Fábio, porque infelizmente a gente tem sempre visto o preconceito, né? Tanto que o lema da campanha deste ano é mais informação e menos preconceito. Eu achei muito interessante o material que vocês nos deixaram. E esse assunto, Giza, nós estamos falando de identificar o autismo quanto mais cedo, quanto mais precoce, melhor, né? Sim, hoje, né, a gente tem falado muito mais sobre o autismo. Hoje em dia, os profissionais, os médicos estão muito mais capacitados para esse diagnóstico precoce. Né, antigamente, um tempo atrás, não digo tão antigamente assim, meu filho, por exemplo, de 12 anos, é um exemplo. Eu lutei muito para conseguir um diagnóstico que só foi dado aos 5 anos, né, sendo que eu levava ele ao médico já com essa intenção desde 1 ano e 11 meses, até antes que ele já não falava, a gente estava sempre buscando, e eu só consegui fechar um diagnóstico aos 5 anos. Então, isso há 12 anos atrás, né? Nem tanto, 10 anos atrás. Então, hoje isso. Não, hoje é possível fechar um diagnóstico há 1 ano e 11 meses. Tem mães que já conseguem fechar um diagnóstico com um bom profissional. Me dá assim, como é que funciona eu buscar um laudo? Como é que funciona isso? Geralmente as mães, nós temos um produto, assim, na cidade de Camaquã, por exemplo, vamos botar só para ter uma ideia. As pessoas procuram geralmente os postos de saúde para a entrada do processo. Como é que funciona isso, Giza? Vamos supor assim, o pai ou a mãe, né? Geralmente a mãe, né, Fábio? A mãe observa que a criança ela vai amamentar o filho, a criança ela não olha para a mãe, ela não fixa o olhar, né? Que geralmente quando a mãe está amamentando, o bebê olha para o olho da mãe, né? A mãe conversa com o bebê olha. Geralmente o bebê autista ele não faz esse contato visual, na maioria dos casos, né? Então a mãe já começa a observar. O meu filho, por exemplo, quando a gente mexia uma sacolinha plástica, ele tremia, sabe? Desde bebê, ele ficava assim nervoso, tremia. O barulho, tu acha que o barulho? O meu filho tem sensibilidade auditiva. Certo. Então, a mãe vai observando essas coisas. Então, há uma suspeita, né? Então, eu tô com suspeita de autismo. Sim. Então, eu me dirijo ao posto de saúde, consulto o pediatra, né? Claro que hoje aqui em Camaquã tem que ser consultado um clínico que encaminha para o pediatra muitas vezes, tá? Sim. Chegando ao pediatra, o pediatra faz uma solicitação de encaminhamento a Porto Alegre para um neuropediatra, porque Camaquã não dispõe, infelizmente, Fábio, de um neuropediatra em Camaquã. Tem que ser um neuropediatra para analisar isso. Porque é feito, o diagnóstico em si, ele é feito em conjunto, tá? Com um neuropediatra, um psicopedagogo, quando a criança é um pouco maiorzinha, né? Quando ela já está em uma fase mais avançada de idade, tipo 3, 4 anos, tem a ajuda do psicólogo, do neuropsicopedagogo, tudo isso em conjunto com o neuropediatra. Mas quem dá o diagnóstico, quem vai dar esse laudo, geralmente é o neuropediatra. Então nós não temos neuropediatra em Camaquã? Não. Hoje em Camaquã é oferecido o serviço com o Dr. Wilson, tá? Sim, ele é um neuro, mas é um psiquiatra? Não, é neuro, perdão. Só que ele não é um neuropediatra, né? Mas é o que é oferecido em Camaquã, que ele fornece receita médica e ajuda em alguns casos, né? Mas não é o pediatra, não é o ideal para uma criança pequena, por exemplo, né? Para um bebê que vai ter o primeiro
diagnóstico. E essa consulta com um neuropediatra em Porto Alegre, isso demanda tempo para conseguir? Demanda. Tem mães que esperam na fila muito tempo. O que é muito tempo? Mais de ano. Muito tempo. Né? Quer dizer, às vezes nós temos uma dificuldade dos pais entender de que está presente de um caso de autismo e até conseguir laudar isso pode levar mais de ano. Mais de ano. E que esse ano é precioso, tá? Para o desenvolvimento da criança. Porque quando a estimulação é feita precocemente, quanto mais precoce é feito a assistência à criança, quanto mais precoce é feita a estimulação, essa criança vai ter um desenvolvimento bem melhor na sua vida consequente, né? Vamos supor, conforme ela vai ficando mais velha, ela vai ter um desenvolvimento bem melhor. Sim. Quanto mais precoce for feita essa estimulação. Já é comprovado que quanto mais cedo for feita a estimulação, melhor essa criança vai ter um desenvolvimento. Certo. Ô, Giza, vamos lá então. Sábado, 9h30 da manhã, um encontro na Praça ali, Donário Lopes, para o pessoal conversar e depois fazer uma caminhada de conscientização. A gente vai estar entregando lá um material, né, de conscientização, que a gente teve um patrocínio, a gente vai estar entregando um panfletinho de conscientização, vai estar falando sobre a PEC, sobre o apoio que a PEC ainda precisa, né, como a gente está começando, então a gente também precisa de apoio da comunidade. A gente também está buscando novos sócios para se juntar a nós, porque a PEC ainda a gente falou em 79 lucros familiares, né, mas a gente sabe que é muito mais, Fábio. Como as pessoas podem entrar em contato com a PEC para descobrir um pouco mais de como poder participar, ajudar e ser ajudado por isso? A gente tem um telefone de contato, né? Tá aí, eu já te passei, né? Sim, 99177 7650. Repetindo, 99177 7650 é o telefone. Isso. E temos as redes sociais, né? Certo. apec.camaquã, tanto no Facebook quanto no Instagram. Pode também nos chamar por lá no direct ou no Messenger, a gente também responde. Certo. Né? A gente tem grupo de apoio pelo WhatsApp, que as mães trocam informação, as mães falam sobre remédios, sobre, né, a medicação, que tem dúvida, tiram dúvidas, trocam angústia, muitas choram, porque não é fácil, é uma caminhada árdua, Fábio. Sim, entendi. O interessante é a gente tentar ver como ajuda. Tu fala sobre preconceito. Mas antes de entrar na questão do preconceito, eu queria te perguntar, Giz, assim, como as prefeituras poderiam ajudar a melhorar esse atendimento? São áreas especiais, são salas especiais, porque nós temos a PAI, estava me contando que a PAI tem um limitador, inclusive, de atendimento, mas também da idade das crianças para serem atendidas, né? Hoje, por exemplo, a PAI, ela atende o autista, mas ela atende, vamos supor, o autista, depois de 3 anos e 11 meses, o autista atendido na PAI, ele é mais severo, tá? Grau 2, grau 3. Grau mais alto, tá. Que é o autista leve, ele já não tem esse atendimento na PAI. Porque eles dão prioridade já para essas estimulações que necessita de um amparo maior, né, Fábio? Até porque eles também não teriam condições de atender a todos. Então, a criança é feita estimulação precoce na PAI até 3 anos e 11 meses. A partir daí, a família opta ou permanecer na escola da PAI e ficar na PAI, ou então vai para uma escola regular e aí tem que sair da PAI. E perde os atendimentos, não permanece mais na PAI. Deveria, né, que o município continuasse dando assistência e que eles partisse daí para o CAICA, por exemplo. Sim. E permanecesse os atendimentos no CAICA, porque o autista ele não pode ficar desamparado, não é porque ele saiu da PAI que ele deveria ficar sem atendimento. Não, ele precisa continuar sendo estimulado. Só que o que nós deparamos? Nos deparamos com o CAICA sem vaga. Tá? Então, em novembro do ano passado, o CAICA retirou as psicopedagogas, tá? Retirou. A Secretaria de Educação, na época do então Nelson, né, secretário de Educação, retirou as psicopedagogas que estavam no CAICA. Permaneceu apenas uma que é concursada, que é a Cibele. Sim, mas com a intenção de... Eles tiveram alguns problemas entre secretarias. Prefiro não entrar em pormenores, porque isso não compete a mim. Eles que deveriam... Né, e a Secretaria da Assistência Social não colocou essas profissionais à disposição? Aí, o que acontece?
ali o Kaique, ele é da saúde, né? Então, ficou a fono, ficou psicóloga, que é um número baixo também, porque tem mães que estão esperando em fila para fono há mais de ano e não tem fono, não tem vaga para fono lá. Então, tem mães que estão esperando atendimento para fonoaudióloga no Kaique há mais de ano. Uma informação que eu tenho aqui de um pai, ficamos 2 anos para conseguir encaminhar a um neuropediatra. Tivemos que pagar uma consulta em Porto Alegre e estamos há 2 meses para começar o tratamento na PAI, que não tem fono. Não sei se a PAI de Camaquã que não tem fono. É que, na verdade, a PAI também tem vagas, né? Também precisa, Sim. tem uma demanda, também tem vagas. Sim, tem estrutura. Então, 2 meses ainda é um prazo razoável. Provavelmente vai ter uma fila de espera, né, Fábio? Tu imagina se o Kaique já tem uma fila com mais de ano, né? Então, é normal. Acontece o quê? TO, o Kaique não tem, tá? Que a terapia ocupacional é fundamental. Kaique não tem TO. Não tem TO, tá? Esse atendimento, ele é fundamental para uma criança, para estimular a criança precoce, porque é a coordenação motora. O Kaique tem que ter TO e que mais de profissionais? TO, psicopedagoga, fono, psicóloga, são fundamental, né, no atendimento. Sim. Possui alguns profissionais, mas está sem vaga, tá? Por quê? Sim. Porque é pouco profissional. Os que tem não estão dando conta, principalmente em fono. Depois que a Eva Rosia pegou a Secretaria de Educação, voltou para a Secretaria de Educação, assumiu, né? Sim. Ela nos recebeu e prometeu sanar, pelo menos, essa parte de psicopedagogas. Nós estamos aguardando, mas pelo que ela disse para nós, vai abrir nas escolas uma sala que vai atender essa parte de psicopedagoga, tá? Que foi retirada do Kaique, na parte da educação. Ela nos recebeu, a gente fez um ofício, no qual a gente passou as crianças que estavam sem atendimento para ela e ela se dispôs a fornecer esse atendimento de psicopedagogia que está sem atendimento no momento. Só que isso foi em novembro e nós estamos... foi em novembro isso? Foi em novembro do ano passado. Então, assim, ó, eu tenho uma mãe, por exemplo, isso é vou te dar um exemplo, mas a gente tem várias, que tem um menino, tá? Ela até faz parte, esteve aqui até no sábado, junto comigo aquela vez. Sim. O menino dela tem 4 aninhos, tá? E ele tá sem nenhum atendimento. Sem nenhum atendimento pela rede pública. Eles não têm condições de pagar, porque, vamos supor assim, eu vou te dar um preço razoável, Fábio. R$100 por sessão, mas não é, a gente sabe que é mais. Mas vamos supor que for R$100. Ele precisa de 4 terapias, isso é o mínimo, mas ele precisaria de mais. TO, fono, psicopedagogia e psicóloga. 4 terapias, R$400. Num mês? Não, Sim. por semana. Por semana. R$400 por semana, porque são 4 terapias na semana ele precisa. Isso é o mínimo que uma criança em estimulação precoce precisa.